reunião ordinária. Senhores convidados, visitantes, companheiros, uma boa noite a todos, compartilhando a alegria de suas presenças e engajados com o lema Imagine o Voto. Solicito a todos que em pé saudemos a bandeira nacional e as demais bandeiras da paróquia. Sentemos. Hoje nós vamos fazer uma alteração aqui do nosso protocolo e hoje vamos só compor a mesa mulheres. E hoje é o dia que nós estamos comemorando o Dia Internacional das Mulheres, e essas mulheres maravilhosas aqui que estão conosco no Rotary, todas que aqui nos auxiliam, as demais convidadas, sabemos que são todas poderosas, né? E estão sempre lutando aí pela luta da defesa e dos interesses da mulher. E nós não temos outra alternativa senão, né, chamar todas aqui para participar da mesa, e para a presidência nós estamos designando a Marilza Caria, para que ela assuma aqui a presidência nessa noite. Com frases de Coralina, quero saudar a todos os presentes. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Há muros que só a paciência derruba e há pontes que só o carinho constrói. Boa noite. Solicito ao protocolo o companheiro Roberto Tavares, especialmente designado nesta noite para ocupar a tribuna e fazer a apresentação da mesa, dos convidados e visitantes. Para ilustrar o Dia Internacional da Mulher, Roberto Tavares fará a leitura de um manifesto. Obrigada. Muito boa noite a todos. Antes de anunciar a mesa diretora, gostaria de cumprimentar nosso presidente José Raimundo por essa iniciativa, por essa festiva em homenagem ao Dia das Mulheres. Muito obrigado, presidente. E anuncio com muita alegria, com muita honra, a nossa presidente excepcional desta noite, nossa companheira Marilza Massaco Akamine Caria. Parabéns, Marilza. Na cadeira número 2, a nossa ilustre oradora desta noite, doutora Jaqueline Mendes Ferreira. No lugar número 4, nossa amiga, também já foi nossa companheira, doutora Margarida, presidente da Comissão Advogada, presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher e diretora da OAB. Obrigado pela presença, Margarida. No número 6, nossa companheira Lúcia Nomura, membro deste clube. No número 3, eu tenho a honra de anunciar a presidente da ASFAR, uma grande apoiadora desse clube, Tiogo Luzia Abdiniz, carinhosamente conhecida como Tiogo Lu. No lugar número 5, a nossa companheira honorária, membro da ASFAR, grande apoiadora de toda a família rotariana, nossa querida Celina. E no lugar número 7, nossa companheira Cris Torquato, que fará a apresentação de nossa oradora dessa noite. Obrigado, Cris. Uma salva de palmas para a nossa mesa diretora. Quero destacar também a presença da jornalista Ana Camargo e do Ana Nilson. Obrigado,
presença, Ana, do nosso companheiro Alberto Caria, aqui representando o Rotary Club Satélite Baruel. Obrigado, Caria. Nossa companheira Cida Mora, representando o Rotary Club Sul. Também agradecer a presença do presidente do Rotary Club Sul, nosso grande amigo Zenemon. Obrigado pela presença, Zenemon. E todos os companheiros que estão conosco esta noite, todos os visitantes que vieram prestigiar as mulheres que fazem a história do Rotary Club. Para dar início aos nossos trabalhos, gostaria de lembrar quem proclamou o Dia Internacional das Mulheres foi a ONU. E todo ano a ONU discorre um novo tema para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. O tema deste ano é Por um Mundo Digital Inclusivo, Inovação e Tecnologia para a Igualdade de Gênero. Esse tema está alinhado, tido como prioritário pela 67ª sessão da Comissão da ONU sobre a situação das mulheres. Inovação, mudança tecnológica e educação na era digital para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. É isso. Solicito a presença na tribuna do nosso governador Juvenal Antônio da Silva e acrescento que é sempre um grande prazer ouvir as suas considerações. Logo em seguida, passaremos um vídeo onde veremos lindas fotos com o trabalho realizado pelas asfarianas sob a presidência da Diogo Luzia Abe Diniz. Estimada presidente Marilza Caria, estimada presidente da Asfarsul, Diogo Luzia Abe Diniz, carinhosamente chamada de Diogo.lu. Saudamos também a nossa oradora, as demais asfarianas e convidadas que participam da mesa presidencial. Saudamos os visitantes e os companheiros. Hoje é um dia muito especial para o Rotary Club de Suzano. O Rotary, que fará no próximo mês de abril 66 anos, jamais teve em suas reuniões uma mesa formada apenas por mulheres. Posso dizer isto, não sei se jamais, mas nos meus 49 anos de Rotary nunca houve uma situação dessa. Então quero parabenizá-las, porque isso é a demonstração do reconhecimento que os rotarianos têm pelas companheiras rotarianas, pelas asfarianas, de todas aquelas mulheres voluntárias que trabalham em prol de uma causa maior. Antes de falar sobre um vídeo que será exibido, eu queria dizer para vocês da importância da mulher no Rotary. Começando em 1905, mas não vou falar cronologicamente, não vou ficar muito tempo aqui. A primeira mulher que se dedicou à causa rotária foi, sem dúvida alguma, a Jean Thompson Harris, a esposa de Paul Harris. Paul Harris, fundador do Rotary, teve ao seu lado seu braço direito, que foi a sua esposa Jean, auxiliando e trabalhando em todos os momentos até o dia da sua morte. Isso foi em 1905, vou pular para 1914. Duas grandes mulheres se despontaram no Rotary Internacional, que até então era só composto por homens. Foram Anna Brunier e Anna Gundaker.
esposas de 2 companheiros que participaram da Convenção Internacional em Houston, no Texas. E a participação delas foi tão importante que despertou o carinho dos rotarianos ali reunidos, os quais criaram o termo Rotary Ann, para designar afetuosamente aquela participação das 2 Annes. Em 1919, a Hilda Arney, esposa do presidente do Rotary Club de Chicago, fundou e presidiu a organização Mulheres em Rotary, nome, entretanto, vetado pela Convenção Mundial do Rotary de 1921. Em Manchester, na Inglaterra, em uma reunião com esposas dos rotarianos, foi proposta a criação de um Rotary Club só de mulheres, pretensão também vetada por Rotary Internacional. Em 1978, o Rotary Club de Duarte desafiou as regras do Rotary e admitiu 3 mulheres. Não deu outra. O Rotary Internacional cassou a carta constitutiva do Rotary de Duarte. Mas as mulheres não desistiram, elas foram à luta, entraram na justiça, perderam na primeira instância, perderam na segunda, e o caso foi para a Suprema Corte, e a Suprema Corte deu ganho de causa às mulheres, e com mandado judicial elas ingressaram em Rotary. Isso foi em 1978 e começou essa questão. Em 1989, a Carta Constitutiva do Rotary de Duarte foi recuperada, quando o Conselho de Legislação, cumprindo a decisão da Suprema Corte, realizou a mudança do Estatuto do Rotary Internacional para eliminar a frase que o Clube Rotário era um composto só de homens. Em 1995, já havia 9 governadoras nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira mulher brasileira a ser indicada para a governadoria foi Adélia Antonieta Vilas, do Distrito 4.570, no período rotário de 1998-99. Em 2013, Anne Mateus começa seu mandato como a primeira mulher vice-presidente do Rotary Internacional. E para encerrar, a nossa companheira Jennifer Jones, em 2022, se tornou a primeira mulher a ser presidente do Rotary Internacional. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos já de algum tempo voltando àquela situação daquelas primeiras mulheres que trabalhavam na causa rotária e não eram reconhecidas. Hoje nós temos as mulheres no Rotary, são muito batalhadoras, as companheiras trabalham muito, mas hoje nós temos também, compondo a nossa família rotária, uma associação de senhoras de família de rotarianos, chamada ASFAR, ASFAR Sul, porque é de Suzano. Nós temos várias ASFAR no Brasil inteiro, conhecida como ASFAR ou conhecida como Casa da Amizade. Nada mais é do que associação de senhoras de rotarianos. E aqui em Suzano, a ASFAR, que vem de 1977, tem trabalhado arduamente em prol da causa rotária, atuando junto à comunidade, fazendo o bem a todos, dando de si antes de pensar em si. E essa associação, que hoje é brilhantemente conduzida pela sua presidente Tioco Lu, tem trabalhado e tem ajudado muito a causa rotária. E essa é uma das razões pelas quais, nesta noite, nós queremos prestar o preito de gratidão para todas as asfarianas pelo trabalho que vem desenvolvendo. Solicito a presença na tribuna da companheira Cris Torcato para fazer a apresentação da palestrante dessa noite. Boa noite a todos.
à mesa da presidência, a todas essas mulheres lindas e a todos aqui presentes. Nessa noite eu vou falar de uma mulher admirável, doutora Jaqueline Mendes Ferreira. Nasceu em São Carlos, São Paulo, filha de uma dona de casa e uma policial militar do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Filha caçula de 3 irmãos, vive em Suzano desde 1984, onde, logo após formada, passou a trabalhar com seu pai, também advogado. Advocacia, divorciada, mãe de Vinícius Mendes, de 28 anos, empresário, e de Henrique Mendes, universitário. Formação acadêmica: formada na UMC, com especialização em Direito Empresarial, é diretora na Secretaria Municipal de Educação do setor jurídico, é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social do Conselho e também do Conselho Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Rotariana, voltada aos trabalhos voluntários e sociais, integrou-se à Secretaria em 2017, onde está até hoje. Tem pouco tempo, advogado, né? Só um pouquinho mais de que 30 anos, com ênfase na área da família. Essa é doutora Jaqueline Mendes Ferreira, nossa ilustre palestrante dessa noite. Parabéns, doutora. Com certeza, foi muito bem escolhida para esse dia tão especial, para nos representar. Você nos representa. Muito obrigada. Vamos chamar a companheira do Rotary Suzano Sul, a palestrante dessa noite. Por favor, queira ocupar a tribuna, Jaqueline Mendes Ferreira. Boa noite. E é com uma imensa satisfação que eu estou aqui hoje, no meio de tantos amigos, companheiros rotarianos, as meninas dessa mesa, que eu começo a cumprimentar, os meninos também presentes, rotarianos e não rotarianos, rotarianos do meu clube. Boa noite. Eu esqueci de convidá-los e avisá-los que eu estaria aqui hoje. E preciso começar a dizer uma coisa que a Celina deve estar cansada de ouvir dizer, que o Dr. Juvenal também deve estar cansado de me ouvir dizer. Sou filha de rotarianos, de uma época em que mulher sequer participava de algumas festivas, mas como caçula de 3 filhos, meu pai levava minha mãe e eu tinha que ir junto. E quem diria que um dia, naquela época, eu não poderia ser bombeira, como meu pai era, como meu pai foi, mas a sua segunda profissão, a advocacia, eu tive o desejo de começar, de estudar. E então, em 1991, sou chamada ao escritório do Dr. Juvenal para receber das mãos dele a minha identidade de advogado. Por favor, palmas para o doutor, do deputado, sempre deputado Estevão Galvão, e nos foi cedido uma sala e começamos o atendimento às mulheres vítimas de violência. Cada dia uma advogada voluntária, com uma funcionária, uma servidora pública fornecida pela administração. Então, desde então, esse atendimento continua. Ao longo desses anos todos, eu acabei me envolvendo em outras questões, em outros movimentos,
na causa política, inclusive, porque justamente diante do que nós pregamos, nós não podemos correr dessa situação. Aquilo que não somos chamadas, eu acho que a gente deve ir de encontro, considerando inclusive, né, que é certo e líquido que fazemos política em todo momento, em qualquer espaço em que estamos, e inclusive em Rotary. Respeitamos o espaço, o entendimento do que não devemos fazer, mas conforme conversei com o Dr. Juvenal rapidamente quando cheguei, com certeza, aqueles 4 homens para fundarem há 118 anos o Rotary, inegável participação, concordância, ou seja, qual o termo, de suas esposas. E não foi feito no passado alguns apontamentos com relação à participação de muitas mulheres, justamente por uma questão e tão somente cultural. Nada que culpemos os homens daquela época, mas afinal de contas a gente não pode esquecer que a mulher não era vista como sequer uma pessoa, não é? Até pensando na subsistência de suas filhas, os pais tinham que dar um dote para que essa filha casasse, ou vulgarmente, como dizemos, passasse da mão de um proprietário para a mão de outro. E aquela que não tinha o dote ficava ali, a Deus dará. A luta é incessante, mas já desde muito tempo atrás, já existiam homens feministas e homens que não se entendiam até nesse conceito esse que tão somente quer dizer que lutamos e buscamos direitos iguais. E esses direitos iguais, que também, infelizmente, é visto com um termo pejorativo, ele acaba redundando dentro das nossas casas. E eu não preciso ter filhas, eu não preciso ter sobrinhas, eu não preciso ter amigas que tenham seus direitos violados, para então me compadecer daquele momento, daquela angústia. Tenho aqui amigos e colegas de profissão que no dia a dia veem e combatem isso em seus escritórios, nos ambientes em que se encontram diariamente. O Rotary, felizmente, avançou, conforme o Dr. Juvenal já disse, até mesmo uma questão judicial teve que ser imposta para que mulheres se tornassem companheiras. Então, houve pessoas valentes e homens valentes, não me lembro agora em qual estado, em qual distrito, em qual clube dos Estados Unidos, que enfrentaram o internacional a ponto de irem para a justiça, até conseguir reverter a situação. No primeiro momento, elas passaram a poderem ocupar alguns cargos, mas não efetivamente serem companheiras. Mas chegamos onde chegamos, e hoje, com a bandeira da nossa presidente, nós temos que parabenizar o Rotary, assim como outras instituições, em todas as esferas, em todas as profissões, em que nunca se imaginou que tivéssemos mulheres, mas muitas profissionais em várias áreas. Se no passado tivemos uma primeira estudante de engenharia, uma primeira estudante de medicina, porque dentro de suas casas haviam pessoas, homens, que queriam mudanças. E é hoje a única coisa que nós pedimos. Infelizmente, nós não conseguimos sentir, acho que diariamente, num ponto mais, que eu acho hoje pontual, a questão da diferença salarial. Quando uma mulher, ela ocupa o mesmo cargo, a mesma atribuição numa empresa, e normalmente isso acontece no mundo privado, onde nós não sabemos, mas elas ganham menos. Não sei se vocês se lembram da Copa, mas até a nossa jogadora Marta, né? Ela fez um protesto, porque enquanto uma atleta reconhecida fez ali o seu protesto por ganhar menos que os homens. Então, parece coisa do passado, avançamos muito. Entretanto, são questões pontuais. Eu não evito de usar a palavra dor. Eu costumo sempre dizer que quando dói em mim, qualquer que seja a situação, aí eu me preocupo. Quando, na verdade, na questão da mulher, todos deveríamos ter esse olhar. Deveríamos ter sororidade, porque, afinal de contas, nós temos irmãs, amigas, sobrinhas, e que num momento qualquer podem
sofrer uma dor que para mim às vezes não dói tanto, porque não é em mim, mas na verdade que precisa de um conselho, que precisa de um apoio. E é justamente essa maneira de ver o mundo é que está mudando. O dia 8 de março, na verdade, e na Milênia Mal, gosto de um presente, gosto do parabéns pelos 365 dias do ano, em que sou a mulher que sou, em que vocês são as mulheres que são. Mas o dia 8 de março, ele é um dia para reflexão. Pelo menos um único dia no ano, nós dirigimos o olhar para aquelas que não alcançaram essa posição que nós alcançamos, cada qual na sua profissão, cada qual na sua atuação, na sua possibilidade de ser uma empreendedora, na possibilidade de escolher o que lhe faz feliz. Muitas e muitas vezes nós cedemos, até nos anulamos, até porque eu acho que é da natureza feminina essa atitude em prol de cuidar do outro, no ambiente familiar, no ambiente de companheirismo, num ambiente de trabalho. Só que nós conseguimos nos dispor, mas ao mesmo tempo conseguimos tocar as 24 horas do dia. Não que um homem não consiga, entendam bem. Há algumas piadinhas que eu não concordo e nem farei aqui, mas essa coisa do cuidar é essencial. Então, se a palavra sororidade ela cabe no mundo feminino, ela cabe no mundo masculino? Não, ela cabe no mundo, porque não temos mais essa divisão. Apesar de falarmos tanto da não intolerância, vemos cada dia mais. Inevitável, hoje vendo uma pesquisa, até por uma outra questão, o número do feminicídio. Todo dia uma mulher morre. Antes, alguns estados do Nordeste, especificamente 2, eram campeões desse tipo de crime. Hoje, São Paulo e Rio de Janeiro passou à frente. Então, os sociólogos vão dar aí vários motivos, várias condições para que isso esteja acontecendo. Mas eu ainda não consigo enxergar. No momento de vida, no momento de humanidade, isso está acontecendo ainda nos dias de hoje. Não sei se é uma questão de enfrentamento ou quando se fala em empoderamento, há pessoas que fazem a fala. Mas o que você fez? Pensa bem. Vá analisar a sua consciência, que algum motivo você deu. E aí eu falo na questão não só da violência, mas do comportamento de algumas pessoas dentro do âmbito de trabalho. Então, avançamos e avançamos muito enquanto Brasil, até porque somos uma nação muito jovem, né? Direito ao voto não faz muito tempo. A possibilidade da mulher estar fazendo negócios sem que ter a autorização marital. Coisas que hoje, para nós até parece um absurdo, mas porque não nos debruçamos sobre esses dados, e aí para mostrar o quanto hoje nós temos, porque nós estamos vivendo nesse momento maravilhoso, onde temos mulheres em todas as áreas, há profissões que sequer imaginamos, há formações, me corrijam se algum de vocês souberem, em que não tem aquilo, não pode porque é mulher. E aí, se tem, eu acho que falta até um conceito para dizer o porquê que não podemos. A nível nacional, se fosse enumerar leis, perderíamos as contas. Algumas estaduais, pontuais, como a última, que foi promulgada agora no começo de fevereiro, que ela é uma lei estadual, direcionada a donos de bares, restaurantes, casas noturnas e afins, que deve, o verbo está posto na lei, não é que pode, esse
empresário do ramo, ele deve proporcionar segurança a uma mulher que esteja lá numa situação de risco e sinalize que precisa de ajuda. Uma lei de poucos artigos, coisa de 3, 4 artigos, que levou quase 4 anos para ser promulgada. Então, daí vocês veem que, apesar de ser uma letra curta, uma lei curta com poucos artigos, mas que determina, porque o verbo é o comerciante deve. Alguns ainda sequer têm essa ideia. Eu até vou aqui pegar um número que eu preciso que as mulheres anotem, independente de qual situação for. Eu tive que trazer a cola, porque senão eu não ia conseguir lembrar de tão fresquinha que ela é. Então, como eu disse, promulgada em 3 de fevereiro, ela está em vigor em todo o estado, lógico, e diz: ficam os bares, restaurantes, casas noturnas e eventos obrigados a adotar medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos no âmbito do Estado. O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de um acompanhante até o carro ou outro meio de transporte e até comunicação à polícia. Ainda pontuo nessa nota que eu fiz nesse jornal, no sentido de que, enquanto comerciante, vamos sair da frente, vamos fazer o diferencial, não é? De repente, nesse momento de crise, a gente conquiste aí eles, enquanto empresários do ramo, conquiste aí mais mulheres que possam sair sozinhas, possam sair com suas amigas à noite e se sentir segura naquele estabelecimento em que ela estiver e precisar dessa ajuda. A questão da lei é aquela história de que não adianta eu alegar o desconhecimento, mas é bom pontuarmos o que sabemos, porque se não fizermos, não saberemos cobrar. E há uma máxima que eu acho que a gente deve dizer diariamente, e não é porque eu tenho 2 filhos, 2 meninos, que o discurso na minha casa é diferente, tá, gente? Eu sempre faço uma brincadeira assim: olha, eu estou criando homens e não moleques, né? Mas experimente tratar os iguais de forma desigual, que você vai ter dor de cabeça, você vai ter litígio. Então, nesse momento, Dia Internacional da Mulher, torno a dizer para vocês, merecemos os nossos mimos e agrados, tal qual vocês nos seus papéis de homens, pais, maridos, namorados, filhos, e nós, enquanto na mesma posição, só que no pronome feminino. Porém, o dia 8, ele tem que ser um momento de reflexão. Então, em alguns momentos, em alguns ambientes em que vocês frequentam, de repente há uma necessidade de uma palavra para uma pessoa, para uma mulher que esteja sendo vítima, e vamos lembrar que há a perpetuação da violência. Independente do tipo de violência, seja verbal, seja física, aquela família onde tem esse tipo de ocorrência, ela está perpetuando, porque aquela criança está crescendo naquele ambiente, ela está vendo e vai reproduzindo. Dizem estudos psiquiátricos que, em sendo homens que crescem nessa situação, eles entendem que aquilo faz parte do papel marido, companheiro, namorado, enquanto mulheres que crescem nesse ambiente. E entendam bem, é tudo no subconsciente isso, né? Não é no consciente. Entende que faz parte do relacionamento se submeter a isso. Então, de geração a geração, essa violência ela vai sendo perpetuada. E ninguém é obrigado, né, gente, a viver num ambiente desse, até porque nós queremos que o mundo evolua e queremos tão somente que cada um seja feliz, respeitando a opção, a escolha e o espaço do outro. Por consequência, e eu não posso deixar de falar, até pelo cargo que eu ocupo na administração hoje, que é na Secretaria de Educação, e por conta do cargo, eu faço parte do Conselho da Criança e do Adolescente. E enquanto nesse conselho, faço parte da Rede Municipal de Proteção à Criança e Adolescente,
E especificamente nós vamos aí atuar mês sim, mês não, em audiências concentradas de situações de crianças que estão no acolhimento. Acolhimento porque chegou num ponto de desestrutura da família em que, com ordem judicial, as crianças são tiradas do seu âmbito e são levadas para esse acolhimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todo esforço deve ser feito para que a criança seja mantida no âmbito da família, o que não quer dizer com seu pai, com sua mãe. Então, enquanto no acolhimento, CREAS, CRAS, várias outras secretarias vão procurar por tio, avô, avó, vão procurar socorrer esses pais, inclusive desidiosos, para que então essa criança volte em segurança para o seu lar. Mas hoje é impressionante o número de situações que a gente vê em que pai e mãe estão na drogadição. É um mal desse século, desse momento, mas a nível mundial e não só no nosso país. E a mesma questão dos direitos da mulher. É inevitável que nós não nos deixemos mexer com essas histórias. Afinal de contas, somos todos humanos e dentro do que nós podemos fazer e para alcançar essas situações, eu não sei quem que está controlando o meu tempo, porque eu começo a falar também, é difícil parar. Mais 20? Mais 20? Ah. Então, por conta do Conselho da Criança e do Adolescente, nós temos um fundo, e um fundo muito bem regulado, que significa dinheiro. E por conta desse estritamente regulado, nós trouxemos um material já desde o ano retrasado, rodamos mais de 1000 cartilhas. Eu precisava aproveitar esse momento para pedir para vocês, aqueles que têm imposto de renda a pagar, conversem com seus contadores e destinem 3% para o Fundo da Criança e Adolescente de Suzano. Esse dinheiro, esse fundo, ele é regido, ele é cuidado pelos conselheiros, 9 pessoas do poder público, 9 da sociedade civil, que fazem parte desse conselho, que vão traçar projetos para que esse dinheiro seja devidamente utilizado. Hoje, em caixa, devemos ter aí uns 220 mil reais. Não só à custa, né, desse nosso pedido, já desde o ano retrasado, para que as pessoas destinem no momento do imposto de renda, mas por outras doações, inclusive dinheiro destinado pelo Ministério Público do Trabalho da região, que escolheu, né, o nosso conselho aqui como que está mais adequado e tem um fundo, uma conta, para então destinar o dinheiro e saber que ele vai alcançar o seu objetivo. De qualquer maneira, gente, eu torno a falar para vocês que não tem como nós destacarmos dessa questão, desse momento, 8 de março, Dia da Mulher, ela simboliza a família, ela simboliza o avanço que temos que ter, porque mesmo eu não tenho filhas, e por isso eu não vou me doer, vamos dizer assim, pela situação, porque eu advogo na área da família e por isso que eu tenho essa fala, não é. Então, eu acho que enquanto cidadão que somos todos, nós devemos pontuar essas questões. É um absurdo hoje uma mulher que estiver na rua e for atacada, não poder gritar socorro, porque todo mundo entra para casa e tranca a porta. A orientação é, estar na rua, está sendo atacada, grite fogo, porque aí os curiosos vão correr para a rua para ver onde é que está pegando fogo. Há algumas orientações, algumas coisas assim que chegam a parecer piada, mas não é. Nós ainda temos muito que caminhar no sentido dessa conscientização, de que todos sim temos a ver com a história, né? Eu acho que nós não teremos nada a ver quando morarmos numa ilha sozinhos, inclusive. Então, a lei mais pontual e mais conhecida, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006, e eu vou dizer para vocês que Suzano tem uma mãozinha, tem dedinhos
nessa lei, porque à época, quando ela estava sendo traçada ainda, em 2004, organizações, né, debatem as questões, e eu fazia parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pela OAB, na qual eu fui durante 8 anos, e eu ficava como presidente, meio período alguém da sociedade, do poder público, e numa dessas situações houve o convite para irmos a Brasília, participar das conversas, e fomos como delegados até para poder ter voto e voz. E mesmo eu sendo sociedade civil, com o apoio do poder público de então, estive lá e fiquei impressionada. Os que eram do ramo do direito, querendo uma pena maior para os que fossem réus no processo, os que não eram do ramo do direito se deixavam levar um pouquinho, digamos assim, pelos 2 juristas que estavam lá, mas que eram cariocas e tinham um ponto de vista diferente. E lógico que no frigir dos ovos aí a pena máxima acaba sendo 3 anos, mas já foi um avanço, até porque em decorrência dela, outros adendos foram sendo feitos na lei, a ponto de hoje termos um diferencial, que ainda não nos protege totalmente, mas traz sim um diferencial, que são as medidas protetivas, que são inúmeras. Muita gente pensa e fala só no afastamento, né? Proibido o homem se aproximar 100 metros, 200 metros. Não é só essa questão. Eu tenho um companheiro que é agressor e ele tem uma procuração minha, medida protetiva, cancela-se por ordem judicial, cancele aquela procuração. O meu companheiro, meu agressor, ele tem registro e porte de arma, comunica o juiz manda lá cancelar. Então, tudo vai no mínimo de conhecimento, mas também de saber falar e se manifestar e pedir o que se deseja. De lá para cá, outras leis de igual importância vieram surgindo. E da maneira como tinha que ser, por ocorrências, por algumas situações que acabam entrando no dia a dia da nossa vida, mesmo sendo coisas negativas, que foi necessária a tipificação do feminicídio. Então, feminicídio, a lei da importunação sexual, a lei do minuto seguinte, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso é relacionado à área da saúde, onde garantida a palavra da mulher que tenha sido vítima de violência sexual, e independente de prova, ela tem que ter o amparo médico de imediato. A lei do voto feminino do Brasil, olhem bem, ela é de 2021, não é o direito ao voto, é a lei do voto feminino no Brasil, que foi aprovada pelo Estado de São Paulo e institui o Código Paulista de Defesa da Mulher, que trata da conquista do voto feminino e o voto na questão, inclusive, da quantificação, para que a mulher seja candidata a vereadora. Lei Mariana Ferrer, de 2021, que também foi criada para coibir a humilhação de vítimas e testemunhas nos processos judiciais. Para nós, enquanto advogados, é inimaginável, né? Você tem que ter uma lei para dizer que a mulher não pode ser humilhada. Então, algumas pessoas falam, nossa, mas esse mulherio é cheio de mimimi, né? Não é mimimi, são necessidades, né? São situações que aparecem e que homens, não é? Porque as assembleias, onde se fazem as leis, inclusive, tem poucas mulheres, olha que interessante. Então, lá dentro nós temos homens feministas. Afinal de contas, se ainda não conseguimos paridade, 50% homens, 50% mulheres nas câmaras, no legislativo, então subentendemos que temos homens, né, do nosso lado lá na hora de aprovar, sancionar essas leis. Ainda que demore um pouquinho, mas ok, elas acontecem. Outras tantas, gente, que alteraram a Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, em Suzano, né, nós temos aí, por conta e em decorrência de, assim como em outras cidades, a questão da patrulha Maria da Penha, que
que veio muito a calhar, porque ainda que em ser morte judicial, há homens que não respeitam ou acham que não vai dar em nada, porque ele está mais movido por uma vingança contra a sua vítima. E aí vamos lembrar, quando eu falo vítima da Lei Maria da Penha, não é só uma relação afetiva, ela também se estende a filhos, netos, que praticam crimes no âmbito familiar, e inclusive também na questão de casais homoafetivos. Esse foi um dos debates lá em Brasília, em que muitas e muitas correntes que se reuniram lá naqueles 3 dias queriam impedir que fosse sancionado. Depois peço aos companheiros que deem uma olhadinha no site do nosso amado Rotary, para vocês entenderem qual foi a luta para que pudéssemos estar aqui, companheiras. Entendo bem, não que as farianas não sejam, vamos lá, né? Mas, por exemplo, eu e Cida, somos companheira do Suzano Sul e estamos aqui com muita luta. Então, depois, peço a todos que deem uma olhadinha no site do Rotary, que é muito interessante os momentos de embate a ponto de ter sido discutido judicialmente. Gente, torno a falar, agradeço. Se fosse possível, ficaríamos aqui ainda, que em cada esfera da vida há algo a pontuar com relação à questão feminina. Mas agradeço de coração e obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Jaqueline Mendes Ferreira, por compartilhar seu conhecimento nessa noite especial em homenagem às mulheres. E agora vamos entregar um certificado para demonstrar o nosso carinho e agradecimento. Por favor, junte-se a nós, presidente José Raimundo e o governador Juvenal, frente à mesa para o registro da foto. Por favor. Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.